Deu na mão. Aí você vai revestir com isso aqui. Te mostrar onde que é. Levei, mas voltado desse jeito por 2 dias. Não, que dia que nós vamos pra casa? Mas depois, né, nós marcamos dia 9, já veio a máquina de costura, nós começamos a trabalhar quinta-feira. Na segunda não deu, na terça não deu. 9, 10, dia 12 de maio. Isso. E nós trabalhamos isso. Antiga, é. É gravadora de celular? Isso. E ele disse celular também? Hã? E ele disse como celular? Celular também. Atende como telefone? Também, é. Tá Tudo bom. em um. Sonora com Raul Belém. Raul, como é que foi pensado o cortejo artístico para essa reedição de 2011 do Triunfo? É interessante pensar que o triunfo ele pode ser visto de várias formas. A primeira forma é a leitura do original de Simão Machado, que faz uma descrição de toda a narrativa, do percurso dessa história, quer dizer, conta uma história, é uma narrativa do que ocorreu com o triunfo em 1733. Ponto. Foram feitas várias visões desse triunfo. Por que é uma visão? Porque você não substitui o ar material, as pessoas do século XVIII, de 1733. Essas pessoas pertencem, e esse fato histórico pertence a esse passado histórico. Hoje são novos materiais, nova tecnologia, novas pessoas. A cidade é outra, a cidade cresceu, evoluiu. Hoje é uma cidade de turismo. A própria igreja evoluiu o seu entendimento dessa festa. Quer dizer, então o triunfo original, ele é o pretexto para o resgate de uma cerimônia que foi culturalmente importante, é tão importante quanto outros eventos de época, que era moda. Vários cortejos foram feitos para comemorar nascimentos, casamentos de pessoas nobres, eventos religiosos, eventos políticos. Então, isso na Europa de um modo geral, e claro, nas Américas ligadas à cultura europeia. Pronto, então com isso nós vamos ter a possibilidade de sempre rever esse triunfo. São novos materiais? Sim. Novas pessoas, portanto, um novo jeito de olhar. O jeito de olhar esse ano, qual que foi? Esse olhar sobre a própria cidade. Alguns grupos culturais mais estabelecidos, pessoas da cidade que estão participando com mais convicção política de participar de uma festa que pertence à sua cidade. O triunfo pertence a Ouro Preto. Nenhuma outra cidade pode fazer, ou se pensa que alguma cidade possa fazer uma festa dessa proporção. Todas as pessoas do cortejo artístico são de Ouro Preto? Todos. Não existe nenhuma pessoa estranha, diferente. Quer dizer, não tem turista, não tem estudante, não tem. Quer dizer, claro que tem. Existe um grupo de cantores que é da universidade, mas são pessoas que convivem com o ar de Ouro Preto. São estudantes que vão cantar a abertura da porta. A abertura das portas é uma cerimônia que vai ter esse ano, a abertura das portas da igreja do Pilar.
Então, as únicas pessoas estranhas. Estranhas não são nativas, né? Mas convivem e habitam a Ouro Preto. Esse ano, um dado muito interessante, que é uma homenagem aos bairros da cidade. Então, todos os vários bairros estarão identificados pelos estandartes, pelos cartazes e levados por pessoas representativas desses bairros. Então, nós vamos ter os animadores culturais, os animadores políticos dos bairros participando. E, claro, com a segurança absoluta de termos todas as irmandades da cidade, de todas as paróquias, o que faz com que essa festa ela assuma essa qualidade de ser uma festa ouro-pretana. São quantas pessoas que participam do cortejo? Olha, essa pergunta já foi feita e nós não fizemos as contas. Eu tenho a impressão que se a gente tiver algum sossego até domingo, o que não vai acontecer, nós teremos um número mais inteiro. Porque você vai pensar o seguinte: o cortejo profano é uma coisa e o seu complemento, a sua parte sacra é outra. Explica pra gente um pouquinho E o público é um outro participante. Então, se a gente te falar que vamos ter uns 5 mil participantes, talvez seja 5 mil, 8 mil, não se sabe. Mas tem a parte profana, que é a primeira parte desse cortejo, com figuras da mitologia que usava na época. Exemplo, planetas. São somente 7 planetas os conhecidos na época. Então desfilam esses planetas da época. Desfilam os romeiros, que são representados hoje pelo grupo Renascer, o coral Renascer. Mouros e cristãos. Então são várias danças, onde nós temos a figura da fama, que é a figura, uma alegoria do conhecimento e da beleza que caracterizou o cortejo do triunfo na época. Mas então a fama ela vem com uma série de elementos da comédia. Então e a corte da fama são bufões que vão declamando poesias. Então tem essa coisa do canto o tempo inteiro, tem essa coisa da coreografia. Essa é a parte então profana. A parte religiosa, ela tem os encantadores anjos do Pilar, vão participar, as irmandades todas participam. Claro que é aberta com o belo e grande guião, 35 coroinhas, não sei quantos padres, e todas as irmandades com as suas opas, as suas varas e as bandas de música. Veja como o cortejo vai ficando maior, o palio levado por autoridades, pessoas da comunidade que fazem esse obséquio. Portanto, nós teremos 1000 pessoas talvez desfilando, ou um pouco mais, quem sabe, e outros tantas sendo homenageados. Por que é difícil dizer a quantidade exata? Dona Rita Cota, ela todas as vezes, ela e sempre que é solicitada, a Dona Rita, ela reúne os anjinhos. Então, esse ano talvez sejam 250 anjinhos. Então, só de 250 anjinhos, como altera um número um quantitativo de participantes. Artístico? Não, no cortejo. Não, é no cortejo artístico. Sai, é uma revoada. Assim que pouquinho depois da missa solene, vai haver um repique de sinos e na sequência sai a revoada de anjinhos, crianças. Então esse é um número que, somado ao número efetivo, vai só crescendo. Então é a comunidade que participa, na medida que 200 anjinhos que vão ficar postados no chafariz, que eu não sei o nome desse chafariz, você resgata. O número cresce, mas o importante mesmo é a cidade assumir que tem elementos de cultura que lhes são próprios, é a cidade assumir que é um elemento de grande apelo turístico, ainda não definido com essa importância.
No meu caso, faço até um alerta que várias cidades do mundo, que são polos turísticos, polos culturais, têm as suas festas. E isso significa pessoas, significa renda, significa tudo. Né? Se você fala em Semana Santa, você se lembra de Sevilha, mas se você fala em Triunfo, tinha que ser Ouro Preto. Você fala isso no intuito de se tornar um calendário... Eu achava que é a única cidade no Brasil, única. Salvador teve também. Aqui ao lado, Mariana, tem o Aureotrono Episcopal. Tá entendendo? Então existem várias cidades barrocas que têm esses festejos que eram próprios. Era moda na época. E Ouro Preto tem o Triunfo, que gerou uma obra de literatura. Com isso, Ouro Preto tinha mais que ter isso como um calendário turístico. Em quantas edições você já viveu o Triunfo Eucarístico? Não, eu já fiz. Esse é o meu quinto Triunfo. Na produção? Fiz 3, né, o de 1993, foi o resgate de 260 anos. Participei trazendo material para a versão de 2006 e agora que ano que é agora? 2011. Isso, o Triunfo de 2011. Porém, eu fiz, enquanto diretor artístico do Palácio das Artes, fiz um espetáculo chamado Triunfo, um Delírio Barroco, com a companhia de dança e elementos participantes do grupo Galpão. Foi um espetáculo muito instigante, na medida que se fez uma visão mais política e popular do Triunfo. Ele foi em que ano? Essa não sei não sei. E depois eu fiz para uma cidade chamada Itaúna, um desfile de carnaval com o tema do Triunfo. Então, o quinto, né? Já fiz 5... Em Ouro Preto 3? Em Ouro Preto 3, uma vez em Itaúna e uma no Palácio das Artes. E essa questão do material, como que é feito, trazido esse material para cá e o tempo de confecção? É complexo isso, porque aqui está sendo feito muito pouca coisa, mas muito pouca coisa que já tem um mês que se trabalha fazendo. Por quê? Como tem sempre uma nova visão, uma nova possibilidade estética, você tem que fazer roupas novas. Mas claro que veio o acervo do Palácio das Artes, que esse acervo, algumas roupas são identificadas como sendo do Triunfo, foram feitas para o Triunfo. É o que dá uma garantia dos ventos, são 4 ventos, os planetas, mouros e cristãos. Então uma série de roupas são do acervo do Palácio das Artes, do próprio Triunfo, e complementadas com o seu próprio acervo de óperas e espetáculos de teatro e dança, que vão compondo esteticamente alguns elementos, né? Alguns quadros. Então, as roupas que estão sendo confeccionadas aqui foram nesses 12 dias, desde o dia 12. Isso. Não é isso? Que são confeccionadas em Ouro Preto. Roupas que complementam o cortejo. O pesado mesmo veio para as Artes. Ok. E o que as pessoas podem esperar no domingo do cortejo? Não sei o que elas vão esperar. Se a pessoa se apropria de um evento que é da sua cultura, da sua natureza, ele fica feliz. Né? Eu tenho a impressão que o turista também que vem assistir vai entender pouco, porque não é dele, né? Não é do turista essa festa, mas o nativo ele vai ficar muito feliz, porque ele sabe o que é. E a gente queria que realmente participassem, enfeitassem as suas ruas, enfeitassem as suas casas, que é uma forma do espetáculo ficar mais completo. Não é só o cortejo, é o entorno dele. O participante, ele faz parte do cortejo também. Né? A pessoa que está na sua casa, na sua varanda não, sacada, não é isso? A pessoa que está na sua sacada, ela está participando. Então são todos que participam, a cidade toda. E tem como a gente pontuar os grupos envolvidos? A gente tem o grupo Residências, tem como a gente pontuar todos? Tem, mas aí eu não serei louco de falar agora gravado. Você vai lá dentro, você vai anotar os nomes, aí você terá sim os grupos da cidade. Os grupos que têm uma atividade intensa. Nesse movimento de 3 cortejos em Ouro Preto,
Relação Raul Ouro Preto, como é que você vê A isso? relação ao Ouro Preto, ela é extensa, porque não só essas peças, mas os espetáculos Som e Luz, né? Fiz vários espetáculos de O som primeiro, e luz você aqui. lembra? E teve um Aleijadinho. Foi em 79? Não me pede datas, senão o cortejo, eu sei as datas de tantas pessoas falarem, mas eu não me lembro, não me recordo de datas, mas eu tenho Aleijadinho, eu tenho nós fizemos uma Inconfidência Na praça, porque numa época Foi tinha apoteótico. foi apoteótico, menos movimento de carros, então pudemos fechar a praça e construir plataformas em toda a sua extensão, espetáculo riquíssimo. Fiz na Porta de São Francisco, fiz também espetáculos. E aí vai, tem essa vida. Tem uma relação com tapete, eu fiz um tapete de rua também, numa festa da Ressurreição. E dei aula na UFOP, fui um dos fundadores do curso livre e posteriormente o curso de graduação de teatro, né, junto à UFOP. Dei aula durante 10 anos, então tem uma relação bastante intensa, quase que íntima. Quase que ouropretana. Quase que ouropretana, E o interessante é que algumas pessoas se lembram, quer dizer, muitas pessoas se lembram desses eventos, que foram coisas que marcaram, pontuaram a vida cultural. Fiz alguns cenários para a escola de teatro da UFOP, e com isso, então, eu e minha vida aqui, área dos triunfos, outros triunfos, quem sabe. Ok. Você quer falar alguma coisa mais? Eu não tenho, não sou